Olá, bem-vinda e bem-vindo se você mora no Brasil, bem-vinda e bem-vindo, você conhece essa birosca em que a gente vive. E hoje eu vou falar sobre uma decisão bastante interessante que o STF deu, limitando, barrando mais uma tentativa do governo Bolsonaro de tentar deslegitimar as ações dos governos, no caso dos governos estaduais, contra o Covid-19 e de tabela barrou aí uma tentativa de uma interpretação conforme a Constituição que visava de alguma maneira limitar o alcance da própria lei geral sobre Covid e ainda por cima comete nessa petição inicial um erro técnico bem primário, que foi que o próprio presidente assinou a petição ao invés do advogado-geral da União, que aparentemente não concordava, inclusive, e por isso, dizem, caiu, inclusive por causa disso. Bom, é mais ou menos sobre isso que eu quero falar. Algumas questões técnicas para a gente poder entender, para quem não é inclusive da área do direito, poder entender o que se tentou e o que o STF acabou decidindo. Birosca News é esse quadro que eu faço todas as terças e sextas-feiras, sempre falando sobre alguma questão de direito, particularmente do direito constitucional. Esse conteúdo depois fica disponível no youtube.com/c/Alexandre Bahia e também o podcast do Birosca News disponível no Deezer, Spotify, em várias plataformas de podcast. E mais recentemente fiz também um canal no Telegram, também do Birosca News. Os links para todos estes estão no meu Instagram, @alebaia_. Pois bem, o que a gente vai tratar aqui hoje é da ADI, Ação Direta de Inconstitucionalidade, número 6764, que teve como relator o ministro Marco Aurélio e que teve uma vida muito curta, por assim dizer. Essa ADI ela foi protocolada pelo próprio presidente da República, assinada pelo presidente da República, o que, quando eu vi aquilo ali, me chamou a atenção de que tinha algum problema quando o presidente ele mesmo assina e não o advogado-geral da União. E essa ADI ela visava questionar decretos de alguns governadores de estado que estabeleciam medidas de restrição de circulação de pessoas, como toque de recolher, etc., baseados na Lei Geral de Covid, que é uma lei aprovada, justamente a lei geral que foi aprovada logo no início do processo de toda essa questão sobre Covid, e essa lei ela dá aos governadores a possibilidade, assim como prefeitos, ao presidente, a possibilidade de adoção de medidas de restrição de circulação de pessoas, justamente para evitar ou tentar diminuir os efeitos da pandemia. Percebam, nós estamos no pico da pandemia, não saímos, na verdade, estamos numa segunda onda, porque na verdade nem saímos da primeira, estamos batendo mais de 3 mil mortes por dia, mais de 300 mil mortos oficialmente desde a pandemia, fora todas uma série de outras pessoas que sequer foram testadas para isso. E aí, ao invés do esforço do governo federal estar no sentido da aquisição das vacinas, ainda que tardiamente, já que não fez isso antes, está em questionar esses decretos estaduais e confrontá-los com a Lei Geral de Covid, como eu disse, e com a lei que fala sobre liberdade econômica, que é a Lei 13.874 de 2019. A ideia é de que esses decretos seriam inconstitucionais e o presidente então pede uma interpretação conforme a Constituição, ou seja, que o STF declare a conformidade dessas duas leis, da Lei Geral sobre Covid e da Lei sobre Liberdade Econômica, a partir de uma matriz que ele entende correta, né? A ideia é de que esses decretos teriam violado o princípio da proporcionalidade, de que eles teriam violado a prerrogativa do presidente da República, que só ele poderia decretar medidas tão restritivas, e que eles violariam o próprio princípio de liberdade econômica previsto nesta lei. Pois bem,
A primeira questão que o STF, o ministro Marco Aurélio, decidiu de plano foi a questão da legitimidade, ou, melhor dizendo, da capacidade para agir, ou capacidade postulatória. Por quê? A Constituição dá ao presidente da República, governador de estado e a outras pessoas a legitimidade para propor ações diretas de inconstitucionalidade. Mas eles não têm capacidade postulatória, é dizer, assim como eu posso propor uma ação, se eu não fosse advogado, eu precisaria de um advogado, o presidente da República, na condição de presidente, ele tem legitimidade para propor, mas quem tem que assinar essa petição é o advogado-geral da União. Quem propõe formalmente é o advogado-geral da União, representando o presidente da República. E aí, o ministro Marco Aurélio, ele, dando seguimento a um entendimento consolidado no STF, na ADI 2906 de 2011, que superou um entendimento muito antigo que o STF tinha lá de 1989, que entendia que o presidente e governador teriam uma legitimidade extraordinária, confundindo os conceitos de legitimidade constitucional para ser autor da ação com capacidade postulatória. Desde 2011 que essa é uma questão resolvida no STF, no sentido de que presidente e governador podem propor, mas mediados pelo advogado-geral da União e procurador-geral do Estado, respectivamente. E aí ele nega seguimento de plano para essa ADI, nem dá oportunidade para correção da petição, que poderia eventualmente fazer, já que o Código de Processo Civil permite a emenda da inicial, mas nem permite isso. Então, o STF sequer avalia o mérito dessa ação. Mas, para pensar no mérito dessa ação, vale a pena a gente lembrar da DPF 672, a DPF esta em que o STF, lá no ano passado, estabeleceu muito claramente que a questão de competência para lidar com saúde é uma competência concorrente e comum. Ou seja, tanto União quanto estados e municípios podem e devem agir na integração de políticas de saúde, né? Ou seja, o STF na DPF 672, ao contrário do que o presidente vive alardeando por aí, de maneira nenhuma disse que o presidente estaria proibido de agir sobre as questões de Covid. Ao contrário, o que o STF ressaltou é que não só a União, mas também governadores, também os estados e também os municípios têm que agir, porque a saúde é não só um poder que esses poderes têm, que esses níveis da federação, mas também um dever, né? E principalmente nesse momento em que nós estamos mais do que nunca. Ou seja, de forma nenhuma, desde a DPF 672, que é muito claro que governadores e prefeitos, que o nível estadual e municipal podem e devem agir com relação às medidas sanitárias. Com relação à questão da Lei de Liberdade Econômica, infelizmente, a interpretação que é dada ali pelo presidente é bastante equivocada. O artigo 3º, incisos 1 e 2, dessa Lei 13.874, de forma nenhuma estabelecem que garantem que a liberdade de iniciativa, a liberdade econômica seja absoluta. Aliás, nenhum direito fundamental é absoluto. E, de qualquer forma, as medidas propagadas pelos governadores, de maneira nenhuma, impedem a atividade econômica, apenas impõem restrições temporárias, dado o problema imenso e imediato que é a crise sanitária pela qual nós passamos. Percebam, o Brasil, nenhum outro país do mundo está batendo mais mortes do que o Brasil bate todos os dias. Nenhum outro país do mundo está batendo mais do que 500 mortes por dia. O Brasil está batendo ou 3.000 ou quase 3.000 mortes por dia, né? De outro lado, é importante a gente lembrar também que a Constituição, quando fala da ordem econômica, lá no artigo 170, ela diz que a ordem econômica ela é fundada na liberdade de iniciativa, na livre concorrência, mas que isso é feito visando, e eu vou pegar alguns trechos do que o artigo 170 diz, preservar e promover a dignidade humana, a existência digna e a justiça social. Ou seja,
o que essa ADI, de certa maneira, parece propor é você interpretar a Constituição a partir de uma lei e não o inverso. As leis são as leis que têm que ser interpretadas a partir da Constituição. E a leitura que se pretendia dar nessa ADI a essa lei de liberdade econômica acabava dando a essa lei um poder de até mudar o sentido do que a Constituição prevê. Ou seja, um duplo erro, um erro primário a respeito da questão da legitimidade, que deveria ter sido proposta via representação do AGU e não foi, e um erro de conteúdo, porque desconhece a decisão com efeito vinculante que o STF já deu a respeito da competência de estados e municípios e da União, e um erro com relação à própria interpretação da Lei de Liberdade Econômica, que de forma nenhuma pode significar uma liberdade absoluta para, por exemplo, nesse caso específico da Covid, permitir que estabelecimentos comerciais como bares, restaurantes, locais de grande aglomeração possam ser abertos à revelia do caos que nós estamos vivendo com relação à pandemia. Portanto, razão não assiste ao presidente da República, seja na forma, seja no conteúdo. Felizmente, o STF sequer teve que falar sobre o conteúdo, mas aqui eu já acrescento para as nossas discussões. É isso, pessoal. Eu agradeço todas e todos que estiveram aqui assistindo. Eu vou disponibilizar esse conteúdo nas minhas redes, todas as redes que eu citei no início. Na sexta-feira eu volto para falar de mais alguma coisa maluca, estapafúrdia, bizarra que acontece nessa birosca que a gente insiste em chamar de país. Até lá.